Exegese. Fundamentos básicos da interpretação. A exegese é uma das ferramentas de pesquisa e interpretação usada para o estudo da Bíblia, principalmente no âmbito religioso. O termo exegese vem do grego e tem como sentido básico a interpretação ou a explicação crítica de um texto. É, portanto, a arte de extrair do texto o seu sentido mais original e não acrescentar nada. Encontramos no Antigo e no Novo Testamento referência a esta palavra, sempre usada no sentido de exposição ou explanação. A exegese é a explicação sistemática de um texto. O sentido essencial é tarefa daquele que narra ou explica um acontecimento, comunicar a mensagem para seu destinatário. Na dinâmica da narrativa bíblica, o texto é o item mais fundamental nesta tríade: narrador, narrativa ao texto, destinatário, pois ele é a razão de ser do intérprete e do estudante. Fazer exegese é saber que só existe elefante de 4 pernas, ou patas. Embora muitos intérpretes tenham visto elefantes de 5 ou mais pernas, às vezes o que você vê ou pensa não condiz com a realidade. Todo cuidado é pouco. É melhor examinar do que se enganar. É melhor ir a fundo, examinar, cavar com propriedade, até achar o sentido verdadeiro da perícope, ou seja, do texto. Definições da exegese. Exegese, do grego exeges, penso, interpreto, arranco para fora do texto, cavar fundo. Não se trata de pôr algo no texto, exegese, como fazem muitos pregadores com suas conjecturas errôneas ou analogias sem sentido, e sim de tirar o que já existe no texto, exeges. Uma das funções do pastor ou pregador leigo é explicar, interpretar a Bíblia. Neemias 8, versículo 8. A missão do intérprete é servir de ponte entre o autor do texto e o leitor. J. Martins, Hermenêutica Bíblica, página 34. A Bíblia, a revelação de Deus, possui alguns estágios, e aqui estão elencados. Verdade de Deus, ele a revela. Inspiração, é trazer o texto revelado sem erro. Preservação, manter o texto do jeito que foi escrito pelos seus autógrafos. Tradução, o vernáculo local. Interpretação, é a interpretação do texto bíblico. Povo de Deus, é a aplicação da palavra de Deus interpretada para os dias de hoje. Revelação. Pela revelação, a verdade vem à mente do escritor numa forma antropomórfica, ou seja, é desvendar o que estava encoberto e fazer conhecido o que estava em oculto. Pela inspiração, essa revelação se torna escritura que é infalível e inerrante,
Infalível, porque não falha. Inerrante, porque ela não erra. É a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores, os escritores da palavra de Deus, sem erros. Pela preservação. Temos os presentes textos que devem ser comparados para serem exatos em sua tradução. Em 1947, nas cavernas de Qumran, acharam um rolo do livro do profeta Isaías, com 7 metros, idêntico às Bíblias que nós temos hoje, mostrando que o Espírito Santo preserva com total precisão o texto sagrado, para que não haja erros nem deturpações. Pela tradução, obtemos nossas versões no vernáculo, no nosso idioma, que nós tentamos tornar essencialmente fiéis. Pela tradução, nós estudamos a palavra, fazemos a exegese e, como a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, tentamos, de qualquer forma, trazer a Bíblia para mais perto do original, seja o hebraico, seja o grego. Pela interpretação. A revelação vem à mente dos leitores apresentando a verdade original que veio à mente de Deus. No entanto, isso não deixa ou afasta os pregadores e pastores, os exime de estudarem, de lerem, de procurarem pela exegese, comentários culturais ou comentários exegéticos, a verdade do texto bíblico sob orientação do Espírito Santo. A interpretação é importante, ela vem do Espírito Santo, mas todo pregador e pastor precisa fazer a sua parte, como contexto histórico, cultural e exegético. Agora veremos a exegese na interpretação de Agostinho. O intérprete deve possuir fé cristã autêntica, ou seja, um cristão, ter fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Deve-se ter em alta conta o significado literal e histórico da Escritura. A Escritura tem mais que um significado e, portanto, o método alegórico, segundo Agostinho, é adequado. Há significado nos números bíblicos, como 7 da perfeição e 12 da totalidade. O Velho Testamento é um documento cristão, porque Cristo está retratado nele, de Gênesis a Malaquias, desde o proto-evangelho, a raiz da mulher, até o sol da justiça, em Malaquias. Compete ao expositor entender o que o autor pretendia dizer. Ele não tem como mandar e-mail, WhatsApp, Facebook. Ele precisa, então, utilizar-se dos comentários exegéticos, culturais e históricos. O intérprete deve consultar o verdadeiro credo ortodoxo. Um versículo deve ser estudado em seu contexto e não isolado dos demais que o cercam, porque um texto fora do seu contexto gera pretexto para heresias. E como disse João Crisóstomo, príncipe dos pregadores, boca de ouro, a Bíblia mal interpretada é a mãe de todas as heresias. Se o significado de um texto é obscuro, nada na passagem pode constituir matéria de fé ortodoxa. O Espírito Santo não toma o lugar do aprendizado necessário para se entender a Escritura. O intérprete deve conhecer o hebraico, o grego, a geografia e outros assuntos. Como foi dito, o Espírito Santo nos auxilia na iluminação, nos dando o esclarecimento,
mas precisamos fazer a nossa parte, buscando nos originais hebraico, grego, na geografia, na cultura, na história e em outros assuntos. A passagem obscura deve dar preferência à passagem clara. Cuidado com textos na hora de se pregar ou de se ensinar, como, por exemplo, predestinação, um assunto que até hoje, 500 anos, gera divergências entre calvinistas e arminianos. Use textos claros. Na prática, Agostinho renunciou à maioria de seus princípios e inclinou-se para uma alegorização excessiva. Ou seja, embora ele elencasse todos esses assuntos, o método principal de Agostinho, assim como Orígenes, era a alegoria, ou seja, conjecturas. A exegese de Lutero. Entre a exegese medieval e a obra de Calvino, devemos situar o trabalho de Lutero, de 1438 a 1546, com o afã de viver de acordo com o modelo de Agostinho, 354 a 430, com a reforma, a Bíblia toma o lugar que antes pertencera à hierarquia católica romana. Isso porque Martinho Lutero traduziu a Bíblia no vernáculo alemão e espalhou pela Alemanha, assim como muitos outros. Seu trabalho, contudo, trouxe inestimáveis contribuições à Igreja cristã. Agora falaremos do método de Calvino sobre a exegese. Calvino faz um uso mais desenvolvido do método histórico gramatical. Ele tenta levá-lo às últimas consequências e manter uma coerência metodológica ao analisar textos do Novo e do Antigo Testamento. Por estas razões, não é exagero dizer que ele foi o maior pensador e intérprete da Bíblia de seus dias e um grande exegeta da Reforma. Princípios da exegese de Calvino. Primeiro, denuncia as alegorias e enfatiza a denúncia da mesma como sendo uma arma de deturpação ao sentido da Escritura. Calvino não gostava de conjecturas nem alegorias. Para ele, era a interpretação literal do texto e, em seguida, a sua aplicação pessoal em cima dessa interpretação literal. 2. ênfase no sentido literal do texto. Calvino defende que cada texto tem um e somente um sentido, que é aquele pretendido pelo autor humano. Ele esclarecia aos seus leitores que há passagens que são nitidamente figurativas e outras simbólicas. Essas devem ser interpretadas como demonstra ser a intenção do autor. Por exemplo, Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido ali é declaração de justo, um ato forense, e paz com Deus porque éramos inimigos. Não tem outro sentido. O sentido é justificação e paz com Deus por meio de Jesus. Na questão simbólica, nós temos o capítulo 2 de Daniel, nós temos o capítulo 7, nós temos o capítulo 9 de Daniel, nós temos o capítulo 37 de Ezequiel, e entre outras passagens que devem ser interpretadas de acordo com a intenção do autor. Era assim que Calvino via. Terceiro ponto, dependência da operação do Espírito Santo para a correta interpretação da Bíblia. Calvino, antes de começar a sua exegese, passava horas orando, pedindo a iluminação do Espírito Santo para poder fazer a sua exegese e passar para os seus ouvintes
apenas o que estava no texto, e não o que ele queria que fosse passado. Quarto, valorização do estudo das línguas originais para melhor compreensão do ensino sagrado. Calvino dava muita ênfase ao hebraico e ao grego e as interpretava, transliterava para que o povo pudesse entender o texto em sua originalidade. Tipologia equilibrada, evitando impor a textos veterotestamentários simbolismos que eles não suportam. A tipologia de Calvino, para apontar para Cristo, era muito equilibrada. Não era todo o texto que Calvino apontava Cristo. Ele evitava todo e qualquer exagero, apenas os textos em que era visto claramente Cristo no Antigo Testamento, como o caso de Gideão e o anjo do Senhor, como em Josué e o príncipe do Senhor dos Exércitos. Então ali vemos um tipo de Cristo, e Calvino corrobora com isso. Sexto, a melhor arma para interpretar a Bíblia é a própria Bíblia. Este tem sido considerado o princípio áureo da hermenêutica reformada, ou seja, a Bíblia interpreta a si mesma. Leia texto e contexto, e assim você terá a melhor resposta. Os reformadores, características da exegese. ênfase no literal. Liam o texto literalmente, explicavam literalmente e só depois é que aplicavam o texto. Iluminação do Espírito Santo. Eles pediam a iluminação do Espírito Santo orando por horas. Estudo das Escrituras, escritura com escritura. Passavam horas estudando a Bíblia Sagrada, a Escritura. Intenção autoral. Tentavam descobrir qual era a intenção do autor, investigando cada passo através da exegese para transmitir à igreja o sentido verdadeiro, o original daquela perícope. Uso de outras fontes. Usavam outras fontes como comentários, dicionários exegéticos e dicionário de outras línguas, tá? Como veremos embaixo, para poder apresentar o texto da melhor forma possível. Linguagem figurada, tomavam muito cuidado com a tipologia, não queriam sair da literalidade do texto. Os reformadores desenvolveram um sistema de interpretação que representou um rompimento radical com a hermenêutica alegórica medieval. Os reformadores, diferente da alegoria medieval, davam ênfase no texto literal, no texto por inteiro. Rejeição do método alegórico e ênfase no sentido literal, gramático, histórico do texto. O que vale é o que está no texto, sem acrescentar absolutamente nada. Interprete, use manuais, livros históricos, use a cultura local, use os vernáculos locais, como grego e hebraico, para que possa entender o sentido literal do texto, e só assim, depois de explicar o texto, é que entra a aplicação pessoal. Uma passagem só tem um sentido, e esse é literal, como já foi dito, João 3,16. O texto fala de salvação e condenação. Não trata de nenhum outro assunto a não ser esses dois: salvação e condenação. Salvação para quem recebe Cristo e condenação para quem o negligencia. A necessidade da iluminação do Espírito Santo. Por quê? Porque o homem é caído e a Escritura é divina humana. Os homens a escreveram, mas sob inspiração do Espírito Santo. Então precisam da sua iluminação para entenderem a Escritura.
a necessidade de se estudar as Escrituras. Estudavam a Bíblia todos os dias, tentando entender a intenção do autor. A Bíblia é um livro humano, divino quanto à origem, a intenção do autor humano. Possui passagens obscuras que precisam ser esclarecidas. E aí entra novamente o contexto histórico, cultural, a exegese, entre outros materiais disponíveis para essa interpretação. Necessidade de uma teologia sistemática. A teologia sistemática, podemos dizer que seria uma filosofia cristã, porque ela vai perguntar, indagar, questionar, vai querer descobrir e não apenas aceitar, vai pensar e refletir sobre a existência de Deus, de Cristo, como Cristo é divino humano, a pessoa do Espírito Santo, o homem, de onde ele veio, para onde ele vai, os anjos, como foram formados, como o pecado entrou no mundo, o meio de salvação, porque existe a igreja, e os últimos acontecimentos. A teologia sistemática reúne 10 disciplinas essenciais para a compreensão do texto bíblico e da pregação: a bibliologia, a origem da Bíblia; a teontologia, a existência de Deus; a cristologia, o estudo da pessoa de Cristo; a pneumatologia, o estudo da pessoa do Espírito Santo; a angelologia, o estudo dos anjos; a teontologia, que é o estudo; a antropologia, que é o estudo do homem; a armatiologia, estudo do pecado; soteriologia, estudo da salvação; eclesiologia, estudo da igreja; e escatologia, que é o estudo dos últimos tempos. 5 regras concisas e importantíssimas para sua interpretação. Interpretar lexicamente. Reconhecer a etimologia, o estudo da palavra, o desenvolvimento histórico do seu significado e seu uso no documento sob consideração. Consideremos a palavra propiciação, que é aplacar a ira de Deus mediante o pagamento de um preço, em que essa ira é transformada em graça para perdoar o pecador. Cristo fez isso na cruz do Calvário. Interpretar sintaticamente. O intérprete deve conhecer os princípios gramaticais da língua na qual o documento está escrito, para primeiro ser interpretado como foi escrito. Nós temos Jesus falando: em meu nome falarão novas línguas. Marcos 16:17. No grego, o novo é diferente do novo do português. O novo do grego, você tem o kainós e o neós. Kainós é um novo já existente. Neós é um novo inédito. E quando Jesus fala, falarão novas línguas, novas ali é kainós. Eles falariam novas línguas para eles. Novas línguas já existentes no mundo inteiro. Tanto é que o povo fica impressionado de ver galileus, pescadores, falando e eles entendendo. Interpretar contextualmente. Deve ser mantida em mente a inclinação do pensamento de todo o documento. Então, pode notar-se a cor do pensamento que cerca a passagem que está sendo estudada. Você precisa estudar a perícope, o texto, dentro de seu contexto. Possa ser que o contexto esteja em um outro lugar, o que nós chamamos de contexto remoto. Mas você precisa estudá-la dentro do seu contexto. Você não pode ler apenas João 3,16 sem deixar de levar em conta João 3,36. Interpretar historicamente. O intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito vir à existência.
Os livros históricos, os 12 livros históricos, têm uma função: explicar a história de Israel na terra de Canaã e como Deus vem guiando e protegendo o seu povo, embora o povo fosse rebelde. E é bom que você leia entendendo a ideia dos autores, tá? E interpretar de acordo com a analogia da Escritura. A Bíblia é sua própria intérprete, desde o princípio exegético. Aprenda a examinar o contexto. Contexto imediato. Leia a passagem em pelo menos 3 traduções diferentes. Pode ser na NVI, NVT, NAA, King James, ARA, AEC, ACF, tá? Mas leia para que você tenha um entendimento diferente. E aí você vai ver qual delas se encaixa melhor para a tradução. O que precede e se segue imediatamente a passagem. Isso é muito importante. Você saber o que vem antes e depois da passagem que você vai pregar. Há algumas definições fornecidas pelo contexto imediato. Qual é o argumento principal do capítulo inteiro? Quando você pega o capítulo 9 de Romanos, ele fala sobre a eleição, predestinação. O capítulo 9 de Romanos é sobre a eleição, a predestinação. Qual é o ponto principal da própria passagem? Qual é o entendimento consistente da passagem no contexto? Pegamos Deuteronômio 28. Ele fala da obediência e da desobediência. Se você obedecer, será cabeça. Se desobedecer, será cauda. E aí sofrerá as consequências. Contexto amplo. A minha interpretação faz essa passagem contradizer com o próprio autor? A sua interpretação está em discrepância com o próprio autor? Ou com outras passagens bíblicas? Ou com o bom senso? E aí eu uso aquela questão de Jeremias 20, versículo 7. Na Almeida Revista Corrigida está: Senhor, tu me iludiste. Na NVI, Senhor, tu me enganaste. Lá na NTLH, Senhor, tu me enganou. Vai contra o bom senso, porque Tito 1:2, Hebreus 6:18 e 19 diz que Deus não pode mentir e é impossível que Deus minta. E Jesus disse ser o caminho, a verdade e a vida. E Jeremias 10:10 diz que ele é a verdade, é o verdadeiro Deus. Então, ele não pode enganar ninguém, não pode se contradizer, tá? Porque em Jeremias 1:12 diz que ele vela por sua palavra. Tá? Então, temos que prestar muita atenção nesses pontos. Quais outras passagens na Escritura lançam luz sobre os assuntos levantados nessa passagem? Aí você precisa buscar, tá, algumas outras passagens que ajudem você a entender melhor a perícope, o texto que você separou para estudar. Por exemplo, Isaías 7,14 diz que da virgem nasceria um filho e o seu nome seria Emanuel. Isso foi aplicado em Mateus capítulo 1. O nome dele foi Emanuel, diz Mateus 1:23. Tá? Então aprenda a examinar o contexto. Análise histórico-cultural e contextual. Determinar o contexto histórico-cultural geral.
situação política, econômica e social. Costumes relacionados ao texto em questão, nível de comprometimento espiritual do público-alvo, tudo isso é importante para a sua exegese, para que você possa entender o pano de fundo da sua interpretação. Contexto histórico-cultural específico e objetivos de um livro. Quem foi o autor do livro? Qual era o seu ambiente e sua experiência espiritual? Para quem estava escrevendo? Crentes fiéis? Crentes em pecado? Incrédulo? Apóstatas? Etc. Muita gente pega o livro de Malaquias para cobrar da igreja, quando na verdade o livro de Malaquias é uma censura aos sacerdotes que estavam sendo negligentes, tá? Não estavam sendo prudentes, agindo como um sacerdote real, estavam agindo com licenciosidade, libertinagem, dando pior, roubando e não dando o melhor que um sacerdote deve dar a Deus. E muitos pastores pegam essa passagem para lançar nas costas dos membros, o que é um grande erro. Qual foi a finalidade, a intenção do autor ao escrever este livro? Você precisa entender qual foi a função do autor ao escrever esse livro. Se você pegar Ageu, Zacarias, você vai ver que a intenção do livro era auxiliar Esdras e Neemias a erguer os muros e o templo. Aí você entende a finalidade, certo? Então é bom que você entenda o contexto cultural para poder fazer a sua exegese, a sua interpretação. Último ponto: procedimento exegético errado. O procedimento errado: ler o que muitos comentários dizem como sendo o significado da passagem, e então aceitar a interpretação que mais lhe agrade. Isso é um grande erro. Por isso, cuidado com notinhas de rodapé de Bíblia. Cuidado. Muitas dessas passagens, notinhas de rodapé, que são o comentário lá de quem escreveu, pode estar errada. Este procedimento é errado pelas seguintes razões: encoraje o intérprete a procurar a interpretação que favoreça a sua pré-concepção. Um grande erro. Você não tem que passar à igreja o que acha certo, você precisa passar à igreja o que é certo. Por isso, cuidado com notinhas de rodapé de Bíblia. Forma o hábito de simplesmente tentar lembrar-se das interpretações oferecidas. Isto, para o iniciante, frequentemente, resulta em confusão e ressentimento mental a respeito de toda a tarefa da exegese. Ele se torna um preguiçoso, porque quando vai pregar, ele corre para a sua Bíblia pentecostal, a sua Bíblia Shed, a sua Bíblia de Genebra, e recorre às notinhas e prega o que a notinha diz, não fazendo a sua exegese, a sua interpretação. Isto não é exegese. É outra forma de decoreba e é muito desinteressante e perigoso. Os comentaristas não são infalíveis. O péssimo resultado e mais sério do procedimento errado na exegese é que o próprio intérprete não pensa por si mesmo, ele não reflete, ele não age por si mesmo, não delibera, não toma suas decisões. Ele simplesmente decora, copia o que diz a notinha de estudo. As notinhas de estudo são ruins? Não, mas utilize-as para datas. Utilize-as quando você de fato não souber
ou não conseguir entender o que está escrito. E aí você vê se bate com a sua interpretação. Do contrário, não a utilize. As convicções que você mesmo buscou e absorveu ficam para a vida toda. É melhor que você faça a sua interpretação. Tenha em mãos um dicionário exegético. Vini é muito bom. Tenha um dicionário bíblico. Tenha um manual cultural histórico. Um manual bíblico. Tá? Tudo isso vai lhe ajudar na sua interpretação. Tudo isso irá lhe favorecer na hora de transmitir o texto bíblico à igreja. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.